No princípio, quando a luz da criação ainda brilhava sem sombra e o sopro do Altíssimo percorria os abismos, foi preparado um jardim separado de todos os lugares da terra, um santuário vivo onde a eternidade tocava o tempo, o Jardim do Éden. A tradição de Gênesis descreve suas fronteiras e rios, mas os escritos atribuídos a Enoque, o homem que andou com Deus e foi tomado, erguem o véu e revelam a dimensão invisível desse lugar. Para Enoque, o Éden não era só um espaço geográfico, era um eixo sagrado entre o visível e o invisível, uma fulguração do paraíso na terra, um ponto de contato onde a justiça e a misericórdia se beijavam. Ali o vento soava como canto e a luz tinha peso de presença. A relva não era apenas relva, era a memória do primeiro afeto. As árvores, mais antigas do que a noite, erguiam braços que tocavam o firmamento. No centro, como o coração do mundo, a árvore da vida derramava seu perfume. Perto dela, a árvore do conhecimento lembrava que a liberdade é dom alto e que toda aliança pede confiança. Enoque viu jardins que nenhum inverno consome, folhas que jamais caem, flores que não murcham, frutos que nascem em suas estações como se obedecessem ao compasso da música celeste. Viu rios que brotavam do coração do jardim e se dividiam em 4 correntes, sinais de uma fonte única que alimenta o mundo inteiro. Essas águas, diz a tradição enóquica, não eram somente matéria. Eram correntes de vida que corriam do alto, levando cura, pureza e ordem. Ao redor erguiam-se montanhas perfumadas, e nelas pedras que lembravam brasas, ouro sem impureza, cristal como manhã, ônix que parecia ter bebido a luz. Havia também câmaras luminosas, onde a paz descansava como criança no colo, e passagens guardadas por mensageiros que irradiavam claridade. O jardim era delícia e tribunal. Cultivar significava ordenar com mansidão, guardar significava vigiar o coração. Adão e Eva receberam a manhã como herança e a tarde como descanso, e os anjos desciam, conforme Enoque narra em estilo de visão, para ensinar os ciclos e proteger os portais. O Éden tinha portas, não de madeira, mas de glória, não de ferro, mas de luz. Por elas passavam mensageiros que como chamas de fogo serviam ao Altíssimo. E se a terra fora chamada boa, o jardim era o seu cume. Havia caminhos de pó dourado, sombras mansas, águas que falavam doador ao tocar as pedras. O trabalho era canto, e o descanso, celebração. O mandamento, claro como a alvorada, sustentava o equilíbrio do mundo, comer de tudo, menos do fruto que não se toma sem escuta. Mas chegou a hora da prova. A serpente, antiga e astuta, insinuou dúvida no coração humano. O que parecia pequeno tornou-se ruptura. Ao estender a mão para o fruto interdito, o homem escolheu um saber sem escuta, uma autonomia sem aliança. E então o jardim tremeu. O brilho perdeu a delicadeza, o vento mudou de tom, e o homem, que antes passeava sem medo, percebeu-se-no de glória. Em Gênesis, ouve-se o passo de Deus na viração do dia, em Enoque, entrevê-se o registro cósmico dessa queda. Quando o eixo que unia o alto e o baixo sofreu ferida, a criação inteira sentiu. Passagens se fecharam, e querubins com espadas flamejantes foram postos à entrada, não como toque de vingança, mas como misericórdia que impede o acesso à vida eterna em estado de ruptura. Enoque fala de vales preparados para os espíritos rebeldes e de prisões profundas onde os mensageiros que corromperam os homens aguardam o juízo. Ele vê, em contraluz, o que o Éden não é, deserto sem fonte, noite sem estrela, fogo sem claridade. Ao mostrar o abismo, as visões de Enoque realçam a doçura do jardim. Porque o Éden é promessa de ordem, e sua perda revela o preço da liberdade. Ainda assim, o apócrifo insiste, o Éden não foi abolido, apenas ocultado. Permanece em região elevada, velado por montanhas aromáticas e por vigilantes que guardam os caminhos. Não está no mapa, mas no desígnio. Não se alcança por conquista, mas por retorno. Em seu horizonte, Enoque contempla 7 alturas sem poeira e árvores que não pertencem a este mundo, uma delas erguida como torre de luz, árvore de sabedoria cujo aroma faz crescer o entendimento. Ao lado, um rio de fogo corre como justiça, não devora o que é puro, mas consome a fraude. Daí nasce o contraste que organiza a história. De um lado, o jardim, onde a vida é dom e o tempo aprende a descansar. Do outro, os abismos onde os caídos aguardam sentença. O Éden é início e destino, origem que chama para frente. Assim, o jardim torna-se mapa do coração humano. Cada rio fala de uma graça, sabedoria que ilumina, fortaleza que sustenta, conselho que dirige, ciência que distingue. Cada árvore recorda um chamamento, crescer em direção ao alto, dar fruto no tempo certo, oferecer sombra aos que se aproximam.
O trabalho que Adão perdeu, Cristo assumiu. Onde o primeiro se escondeu entre árvores, o segundo elevou-se numa árvore para abrir outra vez o caminho. Enoque, que foi tomado sem ver a morte, torna-se testemunha de que os portais existem e podem ser atravessados quando a fidelidade reordena os passos. Os anjos guardiões, diz Enoque, permanecem a serviço, e o livro das obras humanas está aberto diante do trono. Enquanto o mundo corre em suas eras, o Éden subsiste como origem e destino. Para alguns, é lembrança que acusa, para outros, é lembrança que consola. Quando a justiça visitar plenamente a terra, os justos serão conduzidos de novo a jardins eternos onde não há cansaço, nem sede, nem sombra de morte. Lá, as fontes derramam água límpida, e rios de leite, mel, vinho e óleo são imagens de alegria sem escassez. A árvore da vida estenderá seus ramos como bênção, e o perfume do primeiro dia voltará a envolver a criação. Enquanto isso, vivemos fora dos portais, mas não sem a presença. Há vestígios do Éden nas manhãs claras, na fidelidade dos que amam a justiça, no pão repartido e na lágrima enxugada. Há lampejos do jardim quando perdoamos, quando corrigimos sem humilhar, quando nos inclinamos para escutar o sopro que fazia as tardes felizes. E se as espadas flamejantes ainda brilham à entrada, é para nos lembrar que a vida não é joguete e que o amor tem contornos. O caminho que parecia perdido reaparece como trilha antiga, e quem escolhe a humildade aprende de novo a andar. O exílio ensina a saborear a promessa. Obedecer não diminui, amadurece, renunciar não empobrece, liberta. Assim, ao narrar o Éden com as palavras de Enoque, contemplamos não uma fábula remota, mas um espelho do que somos e do que seremos. O jardim foi princípio e é promessa. Foi ferido, mas não vencido. Está guardado, ao mesmo tempo, acenando em cada gesto de fidelidade. Quando o tempo se cumprir, o eixo voltará a resplandecer, as portas de luz se abrirão, e a árvore da vida oferecerá seu fruto aos que venceram. Até lá, caminhamos com saudade e responsabilidade, lembrando que o primeiro ofício do homem consiste em cultivar e guardar o solo, o outro e o próprio coração. E se nos perguntamos onde está esse lugar, a resposta que Enoque sugere é humilde: ele está onde a vontade de Deus é cumprida. Está próximo como o sopro, distante como a estrela, escondido para o orgulho, visível para os que guardam o coração. Cada ato de justiça alinha a terra com o céu. Cada escolha de bondade abre, por instante, uma fresta no portão, e a memória do primeiro jardim volta a respirar entre nós. Fica comigo, porque mais adiante você vai entender porque o Éden não é apenas um lugar do passado, mas também um sinal do futuro da humanidade. O livro de Enoque é um dos textos mais misteriosos e fascinantes da literatura apocalíptica judaica. Embora não faça parte do cânon bíblico tradicional, ele foi muito lido no período do Segundo Templo e até citado por Judas no Novo Testamento. Entre suas visões e revelações, Enoque descreve realidades celestiais, anjos e lugares espirituais que ampliam nossa compreensão do Éden e da criação. Na tradição bíblica de Gênesis, o Éden é apresentado como o jardim perfeito que Deus plantou no Oriente, onde colocou o homem para cultivá-lo e guardar sua criação. Mas no livro de Enoque, esse jardim ganha uma dimensão muito maior. Ele é visto como uma realidade celestial, um lugar sagrado preparado antes mesmo da queda do homem, um espaço ligado diretamente ao trono de Deus. Em Enoque capítulo 25, o patriarca descreve uma visão de um monte sagrado, no meio do qual havia uma árvore maravilhosa. Seu perfume era indescritível, e seus frutos tinham o poder de dar vida eterna. Essa árvore é identificada como a árvore da vida, a mesma mencionada em Gênesis. Ao redor dela, Enoque vê anjos santos que guardam e vigiam o lugar, mostrando que o Éden não era apenas um espaço físico na terra, mas também uma realidade protegida nos céus. A criação do Éden, segundo Enoque, não foi simplesmente o plantio de um jardim, mas a preparação de um local sagrado de encontro entre o Criador e a humanidade. Ele descreve rios que fluem do Éden, trazendo vida, e fala da beleza que ultrapassa qualquer paisagem terrestre. O jardim é apresentado como o centro da criação, o ponto de ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Outro ponto interessante é que, em Enoque, o Éden é colocado em contraste com lugares de juízo e punição. Enquanto algumas regiões descritas no livro são habitadas por anjos caídos ou reservadas para os ímpios, o Éden é o oposto, o local da pureza, da vida e da eternidade. Essa dualidade reforça que o jardim não era apenas um espaço de beleza, mas também um símbolo da recompensa divina. Na visão de Enoque, o Éden é tão glorioso que nem mesmo palavras humanas poderiam descrevê-lo por completo. Ele vê árvores que dão frutos sem cessar,
águas cristalinas que correm de suas raízes e uma luz constante que não depende do sol ou da lua. Essa descrição aproxima o Éden do paraíso futuro mencionado em Apocalipse, quando João também fala da árvore da vida e do rio que sai do trono de Deus. A criação do jardim, portanto, vai além da ideia de um simples lugar terrestre. Para Enoque, ele representa a morada original da humanidade, preparada desde a fundação do mundo, mas também um reflexo da realidade eterna reservada para os justos. É como se o Éden fosse um vislumbre antecipado do reino de Deus. Quando comparamos Gênesis e Enoque, vemos duas perspectivas complementares. Em Gênesis, o Éden é um jardim plantado na terra, com rios, árvores e beleza natural. Em Enoque, esse jardim se conecta diretamente ao céu, como uma dimensão espiritual da criação. A mensagem é clara: o Éden não era apenas um lugar para viver, mas o símbolo do destino eterno que Deus deseja para aqueles que permanecem em sua presença. Assim, o livro de Enoque amplia nossa visão sobre a criação do Éden, mostrando que ele não é apenas uma lembrança de um paraíso perdido, mas também uma promessa de um paraíso futuro. Para Enoque, o Éden é o início e o fim da história. Foi o lar original da humanidade, mas também será a recompensa final para os que confiam em Deus. Agora que você sabe a verdade sobre o Jardim do Éden, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar para esses mistérios. E deixa nos comentários o que você acredita que aconteceu com o Éden depois da queda. Vou ler cada comentário e responder pessoalmente. Não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos.